Mas está chegando uma nova pesquisa aí, Fernando. O que você pode contar? O que tem de diferente dessa de 2019 que o pessoal jogou agora para 2022 para essa, sim, que mede 2021, 2022? Então, a nossa preocupação, Fred, é medir, vamos dizer assim, o comportamento do torcedor, né? E o comportamento dele, o interesse ao longo do tempo do futebol, né? Isso que a gente está mais preocupado, né? Porque as pessoas falam, o brasileiro hoje não gosta mais, ele não torce, tal. E, então a gente tenta medir isso, né? Então, por exemplo, nós fazemos uma pesquisa que identifica quem é o primeiro time que o cara torce. A gente pergunta mais uma vez, né? Fora esse clube, você torce mais algum? E a gente pergunta se ele tem interesse, se ele tem simpatia ou torce para algum time estrangeiro. Tá. Né? Então, por exemplo, quando você faz a pergunta de uma resposta só, para que time você torce, os estrangeiros, eles são menos de 0,5%, eles são residuais. Ou seja, falar, agora o interesse é muito maior para os times europeus do que os brasileiros, nessa pesquisa não é assim como primeira resposta. Não é. O torcedor brasileiro, o que mudou? O coração do torcedor é maior hoje, vamos dizer assim. Ele cabe mais times. Tá. Né? Ele não leva isso tão a ferro e fogo como era. Como você é torcedor do Santos e torce para outro time, isso não dá, não sei o quê. Tá. Então você não torce para o time. Não é assim, entendeu? Existem... Ainda existe. Quem é assim? Em torno de 12%. Por que eu digo isso? Porque são os que se identificam como fanáticos do seu time. Pode ser que uma parte desse também tem outro time, isso nada impede. Sim. Né? A cabeça do torcedor é um negócio claro. complexo. Mas 12% na média no Brasil se dizem fanáticos, se reconhecem como fanáticos pelo seu time. Ou seja, isso é importante, né? Porque todo torcedor acha que é fanático pelo seu clube. E na pesquisa da Pluriconsultoria mostra que no Brasil, 12% de pessoas, torcedores, são verdadeiramente fanáticas. E não é porque o cara tem cara de fanático. Não, é algo científico que vocês, com perguntas, percebem o grau de fanatismo dessa pessoa. É isso. 52% se dizem torcedores convencionais e 36% se dizem simpatizantes. Repara, a relação de simpatizante para fanático é 3-1. Tem muito mais simpatizantes do que fanáticos. 3 simpatizantes para cada fanático. Por quê? Porque aqui, por exemplo, entram muitas mulheres. Quando você isola esse grupo feminino, o percentual de simpatizante é infinitamente maior. Há pouquíssimas mulheres que se dizem fanáticos, 2%, entendeu? Contra 13 dos homens, 12 na média. Né? Então, esse número aqui é uma informação relevante. Aonde que os torcedores são mais fanáticos? Por exemplo, quais são as duas torcidas que... É a terceira vez que a gente pergunta isso sobre segunda vez, sobre o fanatismo. Nas duas vezes, a dupla Grenal foi a líder. Pô, isso que é legal. Tá? Ou seja, fanáticos mesmo, né, desses 12%, a grande parte aí seria torcedores do Grêmio, torcedores do Internacional, ou não? Quando são torcedores do Grêmio Internacional, mostra esse grau de fanatismo. Os torcedores de Grêmio Internacional, mais de 20%, veja, no brasileiro médio, 12% se dizem fanáticos. Tá. Os gaúchos lá em torno de 20%. Pouco menos que 20%, tá? Mas na última pesquisa era mais que 20%, tá? Era mais, então isso caiu um pouco, tá? Quem é menos fanático desses torcedores? Torcedor do Fluminense. É mesmo? 6%, tá? A torcida do São Paulo... Tem uma justificativa, Fernando? Vocês conseguem identificar por que a torcida do Fluminense lembra? Isso aqui que eu estou falando é só meramente opinativo, não é pesquisado, não é científico. Mas vamos dizer assim, existem clubes que têm cores quentes, vamos dizer assim, não é a cor. Mas sim. Por exemplo, o Atlético Mineiro é um clube assim, né? O Flamengo é um clube assim, né? O Atlético Paranaense é um clube assim, né? Os que são clubes muito sanguíneos, assim. O torcedor realmente faz parte de uma identidade do clube você ser. E existem torcidas que não têm essa identidade, a do Cruzeiro, a do São Paulo, a do Fluminense, que são torcidas assim, vamos dizer assim, com esse tipo de perfil. As características. Mas o que a gente consegue medir, sim, de fato, é que, e isso também se aplica ao Fluminense, quanto maior a dispersão geográfica da torcida, menor o grau de engajamento. De novo, sempre falando da média. Você vai ver, você vai lembrar daquela matéria que o programa X fez uma vez de um cara que é vascaíno em Manaus e que pinta a casa com a cor do Vasco. Mas aquilo é um cara. Então a gente sempre trata a pesquisa na média, não das exceções. Então o que acontece? A torcida do Corinthians, percentualmente,
ela tem mais de 16% das pessoas, para o tamanho da torcida é muita coisa. O Flamengo é menos de 12%, os que se auto-intitulam fanáticos. Menos de 12%, menos que a média. Repara, menos que a média. O Corinthians é 30% mais que a média. Sim. Por que isso? Porque há uma correlação entre a maior parte da torcida estar concentrada mais próximo do local onde é a sede do clube, com um maior nível de engajamento. Por quê? É natural, o interesse. Tem um amigo que zoa, você sai no trabalho, né? Então isso é natural. Ah, mas o Corinthians tem torcida no Brasil inteiro. Sim, o Corinthians tem torcida exatamente no Brasil inteiro, assim como o Flamengo. Só que mais de 60% da torcida do Flamengo está fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro. E isso não acontece com o Corinthians. O Corinthians tem mais da metade da sua torcida no estado de São Paulo. Então você entende? Então aqui você tem uma correlação entre o cara ser mais fanático, quanto mais próximo ele está da sede do clube, porque ele vive, ele é bombardeado, é a rádio, é a TV, é o jornal, é não sei o quê. A audiência internet, que se dá, audiência. Né? Então é muito mais quente o negócio do que aquele corintiano que está em Boa Vista, que tem que correr atrás da notícia.